Alô, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de História, que na videoaula de hoje nós iremos estudar o capítulo 4, a África Antiga, que vamos aí no nosso livro didático, da página 86 até a página 91. Que nós iremos estudar a questão da África Antiga e vamos também destacar a atuação dos dois povos africanos, os povos egípcios e os povos cuxitas. Aí nós temos a África, é um continente que tem uma grande diversidade de povos e culturas. Neste capítulo, estudaremos algumas características de dois povos africanos da antiguidade, os egípcios e os cuxitas. É uma África raiz de uma grande história. Nós temos aí a África Atlântica. Por que estudar a África? Além de identificar e reconhecer as influências das culturas africanas, sobretudo da chamada África Atlântica, sobre a formação do Brasil, é necessário olhar outros povos, histórias e tradições, indo além do habitual costume que privilegia o estudo do mundo eurocêntrico, ou seja, que tem a Europa como referência, que tem a cultura de origem europeia como base ou referência. E que a gente sabe que para nós brasileiros estudar a África, conhecer a África, é também conhecer a nossa história, que muito da África está entre nós, povo brasileiro, já que os povos escravizados africanos que aportaram aqui no espaço territorial que hoje é o Brasil, a partir da diáspora africana, que eles vieram para cá forçado, no século XVI, eles não só contribuíram para a mão de obra nos canaviais, na produção açucareira, na produção, nos engenhos, na produção do açúcar, mas contribuíram também para formar nosso povo brasileiro, com a nossa identidade étnico-cultural, as nossas aparências e também os nossos costumes. Muito dos costumes africanos está entre nós. Aí a gente diz assim, a África está entre nós, povo brasileiro. E que durante muito tempo, então, o estudo da história da África, durante muito tempo, a África foi tratada pelos estudiosos europeus como um continente sem história, o eurocentrismo, o preconceito, para justificar a escravização que foi feita na África pelos europeus, justificava também que a África era um continente sem história. Mas não existe história sem um povo, assim como não existe nenhum povo sem história. Esses estudiosos divulgaram a ideia de que os africanos eram povos sem cultura, que não merecia ser objeto de estudos científicos. Na segunda metade do século XX, essa situação começou a mudar. Alguns pesquisadores passaram a considerar a história da África com base na visão do mundo dos próprios africanos. Os próprios africanos começaram aí a pesquisar e a divulgar sua história, combatendo assim os preconceitos divulgados por um ponto de vista da história que tinha a Europa como referência, o eurocentrismo. As principais fontes de estudo para a história da África são antigos relatos escritos, sobretudo em egípcio, grego, latim e árabe, vestígios arqueológicos e a tradição oral. A serem analisadas, essas fontes históricas revelam a grande riqueza cultural dos povos do continente africano. Então, como nós vamos destacar nos nossos estudos dois povos, o povo egípcio e os cuxitas, aí temos aí essa frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Nilo é o rio que vocês estão observando aí, que estava próximo à região que se fixaram o povo egípcio. Então, como era no deserto africano, essa civilização, esse povo só pôde se fixar, morar, construir
é uma organização social graças às águas do rio Nilo. Por isso que Heródoto, esta frase é Heródoto. Quem é Heródoto? O pensador era um pensador grego, considerado o pai da história. Procura mostrar que se não existisse o rio Nilo, a grandiosa civilização egípcia talvez não tivesse se desenvolvido, porque eram umas terras desérticas, e que puderam construir uma grande civilização graças às águas do rio Nilo. Eles souberam aproveitar ao máximo as águas do rio Nilo. Por isso que Heródoto diz: o Egito é uma dádiva do Nilo. Aí nós temos aí o Antigo Egito, foi uma civilização da antiguidade de oriental, localizada no norte da África, ao longo do rio Nilo. O Egito Antigo, vocês estão vendo a imagem aí da civilização egípcia. Que aí nós temos aí os antigos egípcios. A civilização egípcia se desenvolveu em uma região desértica da África. Aqui nós estamos vendo o mapa, o Egito Antigo. Retomando, a civilização egípcia se desenvolveu em uma região desértica da África, às margens do rio Nilo. Observem aí no mapa o rio Nilo. Segundo estudos arqueológicos, desde cerca de 8.000 a.C., essa região já era ocupada, habitada por grupos seminômades, que sobreviviam praticando a caça, a pesca e a coleta de frutos e de cereais. Por volta de 5.000 a.C., vários desses grupos já haviam se tornado sedentários, tendo um lugar fixo para morar, e aproveitar a fertilidade propícia pelo rio Nilo, para desenvolver a agricultura e a criação de animais. Esses grupos enfrentavam dificuldades impostas pela natureza, já como o clima quente e a seca e as cheias do rio Nilo. Com isso, eles tiveram que criar técnicas apropriadas para a sua sobrevivência e permanência no local. Com o passar do tempo, esses grupos humanos formaram comunidades agrícolas independentes, porque a principal atividade de sobrevivência desses povos era a agricultura. Essas comunidades entre si independentes foram chamados de nomos. E os nomarcas, como ficaram conhecidos, chefes dessas comunidades, que disputavam com frequência o domínio das áreas mais férteis. Isso às margens do rio Nilo. Vocês estão vendo aí Mênfis, Tebas, que era uma das cidades principais do povo egípcio. E vocês podem estar observando o mapa também no nosso livro didático, na página 90. Então, política. No primeiro momento surgiram os nomos, comunidades autônomas que não dependiam entre si, se espalharam pelas margens do rio Nilo. A fusão entre alguns nomes originou-se diversas cidades, como eu falei, Tebas e Mênfis. Existiam dois reinos, o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. Em 3.200, que no nosso livro está 3.100 a.C., houve a unificação, a união desses dois reinos, do Alto e Baixo Egito, pelo Menes, rei do sul, que conquista o norte, o Baixo Egito, e torna-se o primeiro faraó. Surge uma monarquia poderosa e teocrática, que depois eu explico a questão da teocrática. Vocês estão vendo de novo a unificação do Egito por volta de 3.100, 3.200 a.C. O rei Menes, do Alto Egito, no Vale do Nilo, conquistou o Baixo Egito, no delta do Nilo, unificando os dois reinos. Observa aí no mapa. Baixo Egito ao norte e Alto Egito ao sul, e a cidade de Tebas e o rio Nilo, as duas coroas, vermelha e branca. Menes torna-se então o primeiro faraó, nome que se dava ao rei entre eles. Então, por volta enfrentaram o faraó. Essa sociedade era uma sociedade teocrática. O que é isso, o poder teocrático? A teocracia é uma palavra de origem grega que significa governo de Deus, e
que é utilizada para denominar forma de governo em que o poder político é exercido com base no poder religioso. Isso quer dizer que o faraó, ele era visto como Deus e representante dos deuses para o povo. Por isso que a sociedade egípcia era uma sociedade teocrática, o poder da teocracia. O governante, o faraó, era visto como Deus, cultuado como Deus e representante dos deuses para os homens, porque o povo egípcio era um povo politeísta, acreditava em vários deuses. Que a questão da religiosidade egípcia, nós iremos estudar em outra videoaula. Nós temos aí a organização social do Egito. Como estava organizada? O povo egípcio, a classe social que pertencia, o grupo social que pertencia, que está no nosso livro didático, na página 91. A organização social. A organização social do Egito Antigo caracterizava-se pela concentração do poder político nas elites. As pessoas com mais dinheiro, com mais riqueza, tinham o poder também de governar, de dominar a elite, né? E pela situação de pobreza da maioria da população. Lembram que eu disse que a principal atividade de sobrevivência dos egípcios era a agricultura? Eles desenvolviam outras atividades, mas a principal era a agricultura. Por isso que mais da metade da população egípcia era formada por camponeses, trabalhadores rurais, trabalhadores com a terra. Aí vinha quem? Quem era no topo da pirâmide, que detinha todo o poder? O faraó. O faraó que governava. O povo egípcio era governado por um faraó, que ele também tinha o poder divino. Por isso que era uma sociedade teocrática. O governante, o faraó, era visto como um Deus, cultuado e venerado como um Deus. Ele fazia parte dos nobres, da elite que tinha dinheiro e influência. Então ele estava no topo da pirâmide, todo o poder concentrado em suas mãos. E o poder divino também, que ele era cultuado, considerado como um Deus. Aí vinha nobres e sacerdotes, vinham soldados, porque a guerra era existente, né? Esses povos guerreavam entre si por questões de conquistar territórios, terra. Os escribas, que eram os profissionais que tinham também um cargo privilegiado de destaque, porque eles sabiam ler e escrever. Era eles encarregados de fazer as atividades administrativas e de cobrar e receber os impostos. Os comerciantes, porque as atividades comerciais também estavam presentes. Os artesãos, os camponeses, boa parte, mais da metade da população egípcia era formada por camponeses, e vinha, né, na base da pirâmide vinham os escravizados, os escravos, que eram muitas vezes aqueles prisioneiros de guerra, os vencidos em guerra, que ia para o Egito como escravo. Então vamos ver aqui no nosso livro didático. Faraós e sacerdotes. Os faraós e sacerdotes, eles disputavam, em alguns momentos, eles disputavam o poder. Por quê? Porque o sacerdote também ele tinha um cargo privilegiado, porque ele estava encarregado de realizar o quê? Os cultos, de realizar as práticas religiosas. Também ele tinha privilégio por conta disso. Então, mesmo com a autoridade exercida pelo faraó, o poder todo concentrado em suas mãos, ocorria disputa pelo controle político da sociedade. Em diferentes momentos da história do Egito Antigo, o poder do faraó foi contestado, reivindicado, disputado, principalmente pelos sacerdotes. Os sacerdotes eram pessoas com grande prestígio na sociedade egípcia antiga, além de serem responsáveis pela organização e condução dos cultos, das práticas religiosas. Cuidavam da administração dos templos religiosos. Muitos eram considerados sábios, pois tinham conhecimento de astronomia dos astros, porque a astronomia foi a ciência desenvolvida entre os egípcios por conta justamente das atividades agrícolas, da agricultura, observar os astros para saber o melhor momento de colher, plantar e etc. Geometria e aritmética, desenvolvimento também da matemática, dos cálculos,
né? Principalmente das construções das pirâmides, das relações comerciais. Então, os nobres, que os sacerdotes, o faraó também era nobreza, estava voltado para a elite, os que tinham mais dinheiro e poder. Havia também a nobreza composta pelos parentes do faraó, pelos descendentes dos antigos chefes dos nomos. Essas pessoas geralmente ocupavam altos cargos administrativos. Havia também uma elite militar que detinha os principais cargos no exército, que era a questão dos soldados, não é? Os funcionários do Estado desempenhavam diferentes atribuições, diferentes funções. Entre elas, fiscalizar as plantações e cobrar tributos, quer dizer, cobrar os impostos aos camponeses. Entre os funcionários do Estado havia os escribas, olha eles aí. Os escribas, eles sabiam ler e escrever e fazer cálculos. E eram muito respeitados na sociedade egípcia, porque eles sabiam ler, escrever e fazer cálculos. Eles eram respeitados. Eles tinham também um certo privilégio. Camponeses, artesãos e escravizados. A maioria da população egípcia era composta por camponeses, pobres, que viviam em condições precárias e eram obrigados a pagar tributos, impostos ao Estado, ao faraó. Muitos se ocupavam com a criação de animais, a caça, a pesca e o cultivo de produtos agrícolas, como trigo, linho e algodão. Existiam muitos trabalhadores especializados, como os artesãos, que faziam roupas, sandálias, pinturas, esculturas, joias, móveis, além de carros de guerra, barcos, entre outros. Os escravizados, que eram em sua maioria estrangeiros capturados em guerras, trabalhavam nos campos, nas minas e no deserto, ou na realização de tarefas domésticas. Eles não eram a principal mão de obra da sociedade egípcia. Embora trabalhasse, os escravizados não era a principal mão de obra egípcia, porque a principal mão de obra egípcia era formada pelos camponeses, que trabalhavam nas terras, mas as terras não eram deles e eles pagavam tributo ao Estado. Quem representava o Estado? O faraó. Assim estava composta a organização social do Egito Antigo, que também pode ser a pirâmide social do Egito. Como esse povo estava organizado nessa pirâmide, ocupando diferentes grupos. Nós vamos ver aí a nossa atividade, que está na página 87, no início do nosso capítulo, né? Na página 87, tem essas 3 questões que vocês irão copiar e responder no caderno. A letra A, B e C. A letra A, os egípcios e os cuxitas construíram pirâmides. Para que essas construções eram utilizadas? Vocês observem aí. Em cima está a imagem das pirâmides construídas pelos povos cuxitas. Embaixo está as pirâmides construídas pelos povos egípcios. Para que esses povos, tanto os povos egípcios como os povos cuxitas, construíram, né, as pirâmides? Que vocês podem estar respondendo de acordo com as palavras de vocês. Só vou comentar a resposta dando um direcionamento. As pirâmides egípcias eram construídas sob as ordens do faraó, como forma de demonstrar seu prestígio e também para lhe servirem de túmulo após sua morte. De acordo com as crenças dos egípcios antigos, essa prática contribuiu para que o faraó se elevasse espiritualmente, juntando-se ao sol e tomando seu lugar de direito ao lado dos deuses. Assim, entre os egípcios, as pirâmides cuxitas eram edificadas, construídas para o enterro de nobres e seus pertences mais valiosos, simbolizando seu poder e divindade. Letra B. Compare as pirâmides egípcias com a pirâmide cuxita. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas?
Vocês observem, podem observar também no nosso livro didático, página 86 e 87, e aqui também no vídeo. Aí nós podemos colocar, além de possuir formatos semelhantes, parecidos, as pirâmides cuxitas e egípcias foram construídas em áreas desérticas e apresentam as paredes ásperas, com frisos horizontais. No entanto, as pirâmides cuxitas eram menores, possuíam a base mais estreita e eram mais pontiagudas. Vocês observem, não é? Agora a letra C. Você já conhece alguma informação sobre os egípcios ou os cuxitas? Conte para os colegas. Se você já conhece, vocês vão fazer o comentário no caderno, escrever, e depois vocês vão socializar o comentário com os colegas quando vocês estiverem no modo presencial em sala de aula. Se não, vocês podem ler, né, o nosso assunto, que vai da página 86 até a página 91, e fazer um comentário do que vocês ficaram conhecendo, tanto sobre os povos egípcios, como também sobre os povos cuxitas. Espero que vocês façam a atividade, copiem no caderno, vão ao livro e façam a atividade. A nossa videoaula, turma, fica por aqui, chega ao fim. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Até a nossa próxima vídeo, até o nosso próximo encontro. Tchau, alunos!